você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Bem-vindo a mais um Direito ao Ponto Bate-Papo, nosso programa de número 3. Eu me chamo Vitor Feitosa e lembro a você que os 2 primeiros programas estão disponíveis em todas as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e no canal do YouTube do Lacerda Santana Advocacia. Além, é claro, do podcast Mundo Jurídico, que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts e no Anchor. Bom, acesse qualquer um desses conteúdos no link que está na nossa bio do Instagram. Olha, hoje a gente vai falar sobre renegociação de contratos durante a pandemia de coronavírus. A gente sabe que com essa crise que estamos vivendo, muita gente está com dificuldade de cumprir com o que foi acordado em contrato, principalmente também no que se refere ao aluguel, né? Tem pessoas que estão sem renda, não conseguem quitar seus aluguéis. Isso aí, como é que fica essa situação? Bom, para essa discussão, eu tenho a honra de receber hoje 2 advogados do setor civil empresarial do nosso escritório. São eles Dr. Carlson Renato e doutora Paola Marques, que inclusive já participou conosco do programa de estreia. Sejam bem-vindos, doutores. Bom, aqui a gente dá prioridade às mulheres, então eu começo com a doutora Paola, perguntando o seguinte. Doutora, essa pandemia, ela trouxe muitas mudanças significativas no direito imobiliário? Veja só, Vitor, não apenas no direito imobiliário. Ultimamente, em decorrência de toda essa turbulência causada pelo Covid, emergem as mais variadas questões e preocupações, entre elas as consequências geradas a partir de possível descumprimento de cláusulas e condições dos mais diversos tipos de contrato, sejam eles de fornecimento de mercadorias, prestação de serviços, locação ou mesmo a construção civil, como bem dito. Uma dúvida muito comum é a seguinte: diante de situações absolutamente imprevisíveis, há a possibilidade de exclusão da responsabilidade das partes pela eventual quebra unilateral do contrato? Como é que fica essa questão frente ao princípio da boa-fé contratual? E o princípio do equilíbrio contratual entre as partes? Temos de avaliar, primeiramente, as potenciais causas de descumprimento, as razões que foram o gatilho do potencial descumprimento, ou seja, o que levou uma das partes ou ambas a não honrar os seus compromissos. Como é notório e amplamente divulgado, diversas são as medidas que estão sendo adotadas pelas autoridades de todas as esferas, a fim de minimizar a proliferação do vírus em nosso país, que vão desde isolamento, quarentena, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, passando até pela determinação de fechamento de portos, aeroportos e rodovias, e de todas as atividades não essenciais. Diante desse cenário, certamente haverá a necessidade de revisão das relações comerciais e contratuais, tendo em vista o esperado desequilíbrio financeiro que certamente atingirá as partes envolvidas nessas relações. E aqui está o ponto central de nossa conversa. Para analisarmos essa questão, imprescindível situarmos a discussão sobre o enfoque do caso fortuito e força maior, bem como do tipo de relação contratual que se discute, seja ela decorrente de uma relação interempresarial ou consumerista. Diante de uma relação interempresarial, a qual é regida pela simetria entre as partes contratantes e pelo respeito àquilo em que entre elas restou ajustado, a regra que impera é a da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Já no que tange, por exemplo, ao pagamento antecipado de mensalidades escolares, academia, cursos de idiomas, o serviço em questão estará suspenso pelos próximos dias, semanas e, quiçá, meses. Nesse caso, a restituição da quantia pelo fornecedor no primeiro momento não é obrigatória, já que o serviço, apesar de não ser prestado enquanto perdurar as medidas de isolamento e quarentena, o será futuramente. Então, o que temos no primeiro momento é a suspensão do serviço, mas que será prestado no momento posterior. Contudo, no atual cenário, em decorrência da pandemia mundial, o que se configura como força maior, ou seja, ante a imprevisibilidade dos efeitos do fato, os fornecedores têm poder ver atender à solicitação do consumidor, em especial diante do quanto previsto no artigo 5º do artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Importante consignar que é dever do fornecedor disponibilizar ao consumidor todos os canais possíveis de comunicação, telefone, e-mail, site. Limitar esse atendimento ao consumidor é violar o direito do consumidor de obter a informação adequada e clara e efetiva prestação do serviço. Feitas essas considerações, certo é que, em qualquer relação contratual, a solução deverá ser guiada pelos princípios da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade e transparência, sendo imprescindíveis o equilíbrio e o bom senso. Doutora Paula e Vitor, primeiramente, bom dia. Com relação ao que a doutora Paula falou, referente à força maior e caso fortuito, acho que é inegável que a questão dessa pandemia da Covid-19 está claramente configurada a hipótese de força maior ou caso fortuito. E isso acaba trazendo uma exclusão de responsabilidade pelos prejuízos que possam decorrer esse eventual inadimplemento contratual. Então, é sempre válido a gente ressaltar e relembrar que lá no próprio Código Civil, a parte inadimplente, em casos de força maior ou caso fortuito, já prevê que o inadimplente não responderá por perdas e danos, juros e atualização monetária. Então, assim, como a gente vai ver no decorrer da nossa conversa, tem alguns projetos de lei exatamente nesse sentido, de tirar claramente essa responsabilidade, esses ônus sobre a parte inadimplente. Isso, doutor Carlson, é muito importante a gente sempre estar atento aos novos projetos de lei, às leis e às medidas provisórias, e saber distinguir o que é um projeto de lei, o que é uma lei e o que é uma medida provisória, para a gente não se confundir, especialmente nesse momento de certo desespero em razão de possível inadimplemento, de possível inadimplência com relação aos contratos. Estamos agora com alguns projetos de lei que visam essa salvaguarda do consumidor, no entanto, que ainda não foram publicadas, que ainda não foram sancionadas, não tem vigência, não há vigência. Portanto, pessoal, não se peguem a projetos de lei. Nós temos que formalizar o nosso entendimento e a nossa conduta com leis já sancionadas, com medidas provisórias publicadas. E é isso que o Dr. Carlson vai trazer para a gente, um pouco dessa diferenciação. Exatamente. Mas antes mesmo de eu falar com relação a isso, a gente entende a importância desse assunto que a gente está conversando aqui, porque eu acho que boa parte da população brasileira possui uma espécie de contrato imobiliário, seja ele um contrato de financiamento para aquisição de imóveis, seja ele um contrato de locação. Então, assim, eu vou daqui tentar falar um pouco de eventuais alterações que a pandemia trouxe referente a esses dois tipos de contrato, e vou começar falando com relação ao financiamento para aquisição de imóveis, tá? Pesquisei algumas coisas sobre o assunto e duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que a Caixa Econômica Federal ela é responsável por 70% dos financiamentos para aquisição de imóveis aqui dentro do Brasil. Portanto, 30% dos contratos de financiamento imobiliário não são realizados pela Caixa Econômica, são por outras instituições financeiras. Mas a primeira instituição que trouxe alguma alteração, trouxe alguma situação quando dessa situação da epidemia foi a Caixa Econômica Federal. E o que foi que ele fez? Eles suspenderam, caso o mutuário, ou seja, aquele que é o titular do contrato de financiamento, deseje promover a suspensão por até 3 meses das prestações. Essa é uma concessão trazida pela Caixa Econômica Federal. Óbvio que você tem que fazer um requerimento junto à Caixa Econômica Federal, através do próprio aplicativo, né? Lembremos que a ordem hoje em dia é isolamento social. Então, pelo próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal, você consegue fazer esse tipo de requerimento. E a Caixa Econômica fez apenas um requisito para que você tenha essa concessão. O requisito é o mutuário, ou seja, o titular, estar adimplente com seu contrato ou até com 2 encargos em atraso. Ou seja, estando você adimplente ou com até 2 encargos de atraso, existe a possibilidade de você requerer junto à Caixa Econômica Federal
essa pausa no pagamento em até 3 prestações. A gente não entendeu, eu pelo menos falo por mim, eu não entendi no início dessa pandemia que iria ocorrer por tanto tempo. Hoje a gente já está aqui começando quase o nosso 3º, indo para o 4º mês de isolamento social. Inclusive, doutor Carlisson, essa primeira prorrogação, ela se deu por 60 dias. E, posteriormente, a Caixa prorrogou por 90 dias. E a gente não sabe ao certo se vai haver uma nova prorrogação. E eu me recordo bem que essa prorrogação, ela se dá de forma automática. Quem já pediu a primeira vez não precisa solicitar uma nova prorrogação. Quem pediu lá atrás, nos 60 dias, ele vai ser automaticamente prorrogado pelos 90 dias e a gente não sabe se vai haver uma necessidade de uma prorrogação posterior. Exatamente. E assim, como eu falei, a Caixa Econômica Federal tem 70% desse tipo de contrato, mas as outras instituições financeiras estão seguindo com o mesmo entendimento. Então, eles também estão fazendo isso. E assim, é extremamente válido esse tipo de concessão. Numa pesquisa, só vou me faltar a fonte, mas aí depois eu passo para o Vitor essa fonte e a gente consegue colocar na publicação do vídeo. Numa fonte recente, foi verificado que, com relação ao contrato de financiamento de imóveis, 40% do orçamento da casa é visando fazer o pagamento da prestação da mensalidade. Ou seja, você ter, nesse momento de pandemia, em que tem perda de emprego, suspensão de contrato, redução de carga horária e redução de contrato, como já foi tratado pela doutora Renata e doutora Paola logo no primeiro programa. Diante de toda essa minoração de orçamento que tem nas famílias, você ter 40% que você teria de pagar na prestação e você não ter essa obrigatoriedade é uma ajuda considerável. Então, assim, foi extremamente importante essa conduta da Caixa Econômica e de todos os outros bancos que também adotaram esse mesmo posicionamento para dar um alívio realmente no orçamento das famílias que já está bem prejudicado em decorrência da pandemia como um todo. Já com relação à locação, que também é a realidade de muitas pessoas, a gente precisa sempre ter em mente 2 situações, que o lado do locador e o lado do locatário estão prejudicados nesse momento. Né? A gente sabe que o inquilino ele está com dificuldades para quitar o acordo e o proprietário precisa receber. Muitas vezes esse valor do aluguel é o valor que ele conta com o seu orçamento, exatamente. Então, assim, são 2 situações que a gente também não pode sacrificar totalmente um e deixar o outro sem qualquer malefício, apenas ter o ônus e o bônus. Então, é importante sempre a gente tentar ver a questão do equilíbrio, que foi o que a doutora Paola falou muito bem no início da nossa conversa aqui. Aí o que é que a gente falou? A legislação, que fala sobre isso. O que a doutora Paola já falou, e eu até complementei com relação ao Código Civil, nesse momento de pandemia, a questão da força maior e do caso fortuito, como já foi tratado pela doutora Paola, ele exclui a responsabilidade por eventuais prejuízos do inadimplemento contratual. Mas, como também já conversamos aqui, a boa-fé, razoabilidade, o interesse das partes em manter uma convivência agradável, de tentar cumprir os seus contratos, de ter seus direitos e deveres. Então é importante sempre ter a conversa. Por que eu vou falar tanto de conversa? Porque já vi que no Código Civil ele só exclui a responsabilidade, mas não tem como você excluir ou suspender ou obrigar que a parte não promova o pagamento e que a outra parte fixe em receber o pagamento. Não existe, não existe nada cogente nesse sentido. A própria lei de locações, há sim uma previsão de revisão de aluguel, só que é aquela revisão de aluguel por tempo de contrato, que lá na própria lei fala que é após o transcurso de 3 anos. Então, assim, não vai se adequar à nossa situação de pandemia. Portanto, por não haver uma legislação impositiva quanto à obrigação de promover essa revisão contratual, é que se faz importante o bate-papo, a conversa e a boa-fé, principalmente, de ambos os lados. Então, a doutora Paola falou, e logo no início da nossa conversa também, sobre os projetos de leis que estão em curso. Então, assim, eu dei uma pesquisada no próprio site do Congresso Nacional e encontrei alguns projetos de leis que estão em trâmite.
Então, todos esses projetos de lei, por óbvio, são do ano de 2020. Então, eu vou falar até o número do projeto de lei, mas vou deixar de falar o ano porque é 2020, que é decorrente da pandemia. O projeto de lei 1831, que ele permite aos locatários de imóveis residenciais e comerciais a suspensão dos contratos de aluguéis ou a redução dos valores em até 50%. Em um teor extremamente semelhante, tem o projeto de lei 1583, que concede desconto de 70% nos aluguéis de centros comerciais e de shoppings. O 1821 autoriza uma espécie de auxílio aluguel para microempresas. E talvez o que foi mais difundido, que mais passou na televisão, nos jornais, nas rádios, que é a PL 1179, que ele impede a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até dia 30 de outubro de 2020. Só tem uma observação quanto a isso, que a proibição só é válida para ações protocoladas a partir de 20 de março. Ou seja, naquelas ações anteriores a 20 de março, pelo projeto de lei, seria possível fazer a desocupação de imóvel urbano, certo? Como a doutora Paula falou muito bem anteriormente, são projetos de lei. Não foi promulgada, não foi sancionada, então não temos que levar toda essa situação a ferro e fogo. Temos que esperar realmente o trâmite disso para a gente ver qual conduta a gente pode adotar. Na Paraíba, ela acabou se adiantando e foi aprovado já o projeto de lei estadual que ele previa que os débitos posteriores ao mês de março, ou seja, quando teve início toda a questão de isolamento referente à pandemia, que todos esses débitos deverão ser negociados sem incidência de juros. Tudo isso já está de acordo com aquilo que a gente já falou lá do Código Civil, que a doutora Paula falou, da força maior do caso fortuito. Então não tem nenhuma novidade nisso. No entanto, nesse próprio projeto, ele contém uma lista de serviços que não podem ser interrompidos por falta de pagamento. Traz a questão do fornecimento de água, fornecimento de esgoto, fornecimento de gás, fornecimento de energia elétrica. Esses serviços não podem ser interrompidos por falta de pagamento. Mas, visando aqui o objeto da nossa conversa, a proibição do despejo de inquilino por falta de pagamento de aluguel. Então, assim, aqui na Paraíba, hoje, existe essa legislação que proíbe o despejo de inquilino por falta de pagamento de aluguel. A gente pode tratar, doutor Carlos, doutora Paola, essa lei agora estadual, ela é constitucional? Ela é inconstitucional? Eu dei uma pesquisada e também não encontrei ainda nenhuma ação direta de inconstitucionalidade referente a esse ponto. A única ação direta de inconstitucionalidade que foi feita aqui referente a essas leis, diversas leis que surgiram no estado da Paraíba, foi referente às escolas, que teve uma legislação que determinou que houvesse uma diminuição do valor da mensalidade dos colégios. E isso já existe ação direta de inconstitucionalidade contra isso. Então, por enquanto, ainda não há nenhuma discussão quanto a isso. Mas, com certeza, muito em breve a gente vai ver algumas ADINs sendo impetradas em face dessa legislação, sim. Então, assim, no meu humilde entendimento, diante de tudo isso que a gente conversou aqui com o Vitor, a doutora Paola, é uma situação excepcional de contratos em pandemia. A gente tem que tratar isso com muito cuidado, com muita razoabilidade, com muita boa fé. A gente sabe que muitas vezes acaba faltando nas relações interpessoais, mas acho que é imprescindível a gente voltar a ter essa boa fé. E a gente nunca pode esquecer que a finalidade de todo contrato é o cumprimento desse contrato. Então, assim, a gente pode sim conversar, vamos negociar, vamos sentar o locador e o locatário, vamos conversar as pessoas realmente e ver, considerar o valor do imóvel, o tempo de locação, o valor da locação, o histórico contratual. Será que vale a pena eu brigar com o meu inquilino, que está comigo, sempre pagou em dia, a gente tem um contrato já de 3 anos juntos, será que vale a pena a gente brigar? Então, assim, acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração, buscar encontrar efetivamente um denominador comum. A gente não pode prejudicar uma das partes em detrimento da outra. Então, assim,
é um bom papo, uma boa conversa. Acho que a gente pode tentar uma solução de minoração do valor do aluguel e seja compensado depois. Uma suspensão, talvez o dono do imóvel esteja numa condição boa e o seu inquilino não. Então, suspende por 1 mês, suspende por 2 meses. É aquilo que a gente sempre falou, acho que foi as primeiras palavras que a doutora Paula falou aqui no início da nossa conversa. Razoabilidade, boa fé e uma boa conversa. Então, entendo que a gente judicializar todas essas questões, de tentar uma revisão contratual, de tentar forçar a suspensão de pagamento, uma diminuição do valor dessas prestações, é muito perigoso. Por quê? Porque são diversos entendimentos. Vai ter juiz que vai entender pela suspensão, vai ter juiz que vai entender pela redução, vai ter juiz que vai entender que não cabe esse tipo de revisão nesse momento. Então, assim, antes da gente buscar judicializar, acho que uma boa conversa, um bom papo, pode levar uma questão muito mais importante nesse momento. E complementando o que magistralmente falou o Dr. Carlson, judicializar essa situação vai impedir até a situação do imóvel. Como é que vai ficar esse imóvel? Esse contrato sendo discutido judicialmente, o locador ele vai poder deixar o imóvel em uma situação de oferta de aluguel? Como é que vai ficar o locatário? Se houver a previsão de, se um magistrado entender que não cabe um despejo, entendeu? Assim, como é que vai ficar? O que é que a gente tem que ter em mente a partir de agora? Nós não sabemos, é muito incerto como é que a nossa economia vai ficar. E a posição do locador, ele tem que ter em mente que findar um contrato com um locatário de 3 anos, uma pessoa que adimple corretamente suas prestações. Nessa atual conjuntura, a gente não tem noção de como vai ficar a nossa economia, de como vai ficar o mercado imobiliário, de como vai ficar as ofertas de locação. E é sempre bom você manter aquele bom locatário, é sempre bom você manter aquela pessoa que honra com suas obrigações. De tal forma que, se você tiver condições, senta, conversa, propõe essa suspensão, essa redução, essa postergação de parcelas, mas o interesse mútuo em manter o contrato, eu acho que é um pouco claro. Ninguém está buscando agora rescindir contratos. Eu acho que o que se busca agora é se adequar cada um à sua situação de uma melhor forma. E que essa pandemia seja encarada como uma melhor forma para ambas as partes, seja locador, seja locatário. Eu encerro aqui, agradeço a oportunidade ao escritório. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, seja você empresário, seja você pessoa física, e nós ficamos e estamos sempre à disposição. Perfeito, gente. O papo foi ótimo. Adorei aprender um pouco mais também sobre essas relações, né, direito imobiliário, relação contratual. É super interessante. Tenho certeza que muita gente vai tomar proveito dessa discussão que vocês promoveram aqui. Bom, a doutora Paula já fez as considerações finais dela. Doutor Carlos, eu gostaria de alguma consideração final? Vitor, só tenho a parabenizar você, o escritório, por tá trazendo questões atuais, tá mostrando para a sociedade realmente todas as mudanças que estão acontecendo em virtude da pandemia. Então, esse programa é extremamente interessante. Espero que o nosso debate aqui tenha ajudado de alguma forma. Agradeço mais uma vez o convite que você me fez para participar desse debate, principalmente a doutora Paola, uma amiga de longa data, que eu tenho um carinho enorme por ela. Então, muito obrigado, conte comigo e qualquer coisa, entre em contato aí através das redes sociais, estou sempre à disposição. Show de bola, gente. Foi muito legal essa discussão. Bom, eu lembro a você de casa que nós continuamos atendendo, apesar de ainda não estarmos atendendo presencialmente. Isso vai em breve acontecer, né? Deixa passar todo esse momento assim mais pesado, que a gente vai voltar a atender você presencialmente com todos os cuidados. Enquanto isso, estamos em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, telefone, WhatsApp, no site, pode ir lá no nosso site também, lacerdasantana.adv.br, que a gente está disponível para atender você, para atender o seu problema. Eu agradeço novamente a doutora Paula Marques e a doutor Carlos Renato por contribuírem com a nossa discussão sobre esse tema super importante e super interessante.
Então, gente, muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo programa sobre outro tema muito interessante também, que a gente ainda não definiu, mas tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.